Boa noite, irmãos do Evangelho. É a primeira leitura ou a primeira imagem que eu enviei, né? O perdão das ofensas. A outra parte a Sheila abriu no lar dela e expôs para gente qual foi a leitura de hoje para ela. É claro que todos nós podemos ler. Quero firmar um propósito no dia 30, que é hoje, quarta-feira, e pedir aos protetores da nossa fraternidade que possa trazer auxílio, força e luz para todos nós. Ausentes ou presentes, nós merecemos a ajuda de Deus. Hoje é aniversário do Guilherme. Parabéns, Guilherme. É filho da Gisele, é membro daqui da nossa casa, ajuda bastante a casa, e hoje nós estamos enviando uma mensagem de felicitações de muitos anos de vida para o Guilherme, né? Na paz, na saúde, e que possa ser um ser humano bondoso. Vamos ao nosso Evangelho. Bem, irmãos, o perdão da ofensa, na verdade, o perdão é uma lei. E é uma lei que exige de todos nós, né, uma força muito grande, até porque nós estamos em choque com muitas coisas que achamos diferentes, que brigamos, e algumas coisas têm razões, outras coisas não têm nenhuma razão. Então, ainda no nosso mundo, com uma mensagem de Jesus ou uma mensagem da espiritualidade, é necessário nós perdoarmos. Inclusive, ele fala aqui, né, que para recebermos o perdão de Deus também. A gente não perdoa, então a vida nos cobra. Nós perdoamos, e tem dois tipos de perdões que a gente vai ver. A vida se torna mais solicita, abre mais, solicita, abre mais os nossos caminhos, né? As coisas começam a fluir, porque nós estamos nos limpando interiormente, principalmente. Não ficamos agarrados a uma energia ingrata que é não perdoar. Os testes espirituais, eles fazem com que nós possamos estar lutando. E todas as pessoas lutam, inclusive para compreender melhor, para amar também e para perdoar. Eu acredito que o perdão seja uma porta que nos abre o futuro. E eu acredito que o não trabalhar o perdão, ele fecha nossas visões. E acredito também que ele venha fechar algumas portas de compreensão, de entendimento, porque nós iremos precisar do perdão, não é verdade? Joga a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, quando Jesus mencionou essa frase, ele sabia que o nível da terra, naquele momento onde ele habitou e o momento atual da Terra, eles sabem que nós estamos numa transição entre o não perdão e o perdão, entre o amor e o não amor. As duas pilastras principais da nossa espiritualidade. Então, para todo esse edifício moral, esse evangélico, esse espiritual, ele tem que ter bases. E uma dessas bases é a lei do perdão, que a gente vai ver com calma. A leitura é muito extensa.
O que diz a leitura? Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Poxa, tem muitas pessoas que estão perto de nós, às vezes atos pequenos que nós nos magoamos mesmo, né? E é uma prova de amizade a gente procurar relevar essa dificuldade que é o entendimento entre as pessoas. Perdoar aos adversários já é uma constituição de um inimigo mais declarado, e que ele pode ser material, ele pode ser invisível, ou um espírito, ou espiritual. É pedir perdão para nós mesmos, pois nos dá condições de pedirmos a Deus perdão para as nossas faltas. Você entende qual é o mecanismo? O mecanismo sou eu, depois o meu próximo, depois a Deus. Amai-vos, amar a mim, amar ao próximo, amar a Deus, perdoar a mim mesmo, para que eu receba perdão na vida, ser grato para a vida, ser grato para mim ou para qualquer pessoa, ser bondoso, acolhedor, para as pessoas acolherem as pessoas que têm bom sentimento. Isso é um trabalho dentro da alma. Isso se chama evolução. Em algumas partes, o perdão vai ter que habitar para podermos evoluirmos cada vez melhor. O perdão tem que ser considerado, vivido, experienciado dentro das pessoas. Só que isso é uma prática e é um trabalho. Para qualquer virtude, nós temos que trabalhar, irmãos. Não é simplesmente ficar aliado às coisas, como se elas não existissem. Nós temos que trabalhar tudo. Temos que trabalhar o perdão, o amor, a consideração, o respeito, a responsabilidade, o horário, seja o que for. Nós temos que trabalhar para poder evoluir. Ninguém vai evoluir em sistemas antigos, em sistema que não haverá perdão, em sistema que não haverá amor. Vai evoluir sempre, mas nós que ainda não exercitamos naturalmente a lei do amor e do perdão, nós viveremos em mundos de sofrimentos como é o nosso. E, ao mesmo tempo, ali no vizinho, ali numa outra época, existe um planeta, um lugar, um campo espiritual em que eu ou qualquer pessoa possamos habitar em lugares mais tranquilos, mais suaves, mais serenos, mais bondosos, aonde as pessoas venham e queiram se entender. Aí é o perdão das ofensas que nós temos que praticar. É comum, natural, nós estamos vivendo isso e é um teste para a transição planetária e é um teste para muitos dos chamados e pouquíssimos os escolhidos. O perdão tem que estar na ponta da lança. Nós temos que ver, Deus tem que ver, os nossos protetores têm que ver essa prática bondosa de conseguir perdoar a si e ao próximo. Muitas vezes, no nosso entendimento, nós achamos que a outra pessoa é o agressor, aquele que iniciou, a pessoa que coloca dificuldade, que não dá chance para entendimento. Eu não sei, achamos, pensamos sobre isso. O livro ele dá um toque um pouquinho diferente para essa situação. Vamos ver? Quem sabe coloca uma partícula duvidosa, né? Aliás, se outra partícula duvidosa, examinando profundamente, poxa, irmão, sentado na cadeira, deitado, refletindo,
pensarmos ou analisarmos com profundidade, não é com superfície. Com superfície ninguém vai a lugar nenhum. As coisas são profundas, as coisas exigem seriedade. O cérebro nosso tem um espaço chamado ser sério, aplicar seriedade, inclusive consigo. Então, ele diz para nós examinarmos as nossas condutas. E continua, examinando profundamente a nós mesmos. Não descobriremos em nós o agressor? Possivelmente. Né? Só que nós, numa grande maioria, colocamos a responsabilidade no governo, na sogra, na família, né? No governo, nos dirigentes religiosos, no próximo, no espírito, na magia. Bem, colocamos responsabilidade para outros e esquecemos de olharmos a nós. Foi aí que Jesus vem se referindo sobre jogar a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Inclusive, hoje eu vi um vídeo, né? Foi até postado aqui no nosso grupo, sobre uma pessoa aí, eu não sei, parece que roubou alguém, matou alguém, né? Eu não sei sobre isso. Nós temos que olhar para nós. Agora, por que que ainda existe aquele mal que nós estamos nos referindo às outras pessoas? O planeta Terra, a maioria das pessoas que somos nós somos criminosos, sabendo? Vocês sabem disso? Nós viemos de algumas regiões ou de lugares aonde nós cometemos crimes. Ali foi um crime de matar uma outra pessoa. Mas o que é matar? É somente um corpo físico? E matar a sua família? A esperança das crianças serem felizes? Matar a esperança de um mundo ser melhor? Ué, irmão, é isso aí. Está vendo como, quando a gente vai estudando, tem várias outras óticas de analisarmos o que é matar? Então, eu converso com uma pessoa, eu não quero saber dela, foi ela que me ofendeu. Eu posso estar matando o nosso relacionamento, a nossa esperança, a nossa continuidade. E se essa pessoa, por exemplo, for da nossa família, quando? Quando nós iremos nos entender? Colocando dificuldade, pedra, ofensas ou não querendo perdoar? O que demonstra isso é muito orgulho e é falta de entendimento espiritual. É claro que a gente olhar bem, estamos avançando, estamos lá na ponta da espada, lá no final, lá no início do caminho, entrando para um mundo melhor. Não, não é isso não. Nós estamos aqui na batalha para sermos um pouco melhor. Se o perdão é uma luz, André Luiz está com toda a razão, porque ele diz que se cada um que fizer a sua luz, nós viveremos num planeta iluminado. Corretíssimo a frase. Se cada um não fizer aquela luz, fizer um desespero, ou fizer isso aí, eu não perdoo, e também a vida não me perdoa, a gente vai viver no inferno. E aí a Terra tem um padrão que todo mundo está vendo. Um tremendo reboliço, uma torre de Babel, as pessoas não estão se entendendo mais. Se agride por várias formas. Porque o orgulho não é o perdão sincero, leal, de coração. Muitas vezes nós perdoamos apenas pelos lábios. Será? Vamos ver na leitura a seguir. Perfeito, Sheila. Bom ponto de vista.
Jesus disse: perdoas para serem perdoados. E a Sheila tem razão, e a mensagem espiritual é essa. E nós temos que trabalhar sobre esse ponto de vista. Então, diz ainda, quem sabe se nessa luta que começou por tolice, olha quanta coisinha mínima que nós temos, e que termina com o rompimento da amizade. Ué, quantas pessoas perdem a amizade uma com as outras? Se formos analisarmos lá no final, poxa, será que tem uma razão assim grandiosa, acima de qualquer conhecimento? Não, irmãos. É por qualquer coisinha mesmo, por qualquer tolice, o rompimento da nossa amizade. Não fomos nós que demos o primeiro golpe? A pergunta é essa, para todos os elementos do grupo. Ou a primeira provocação, será que nós não entramos com um agulhão, mexendo a pessoa e pedindo a ela uma resposta? Aí pode surgir um problema. Talvez por uma simples palavra, um tom agressivo, que escapa de nossos lábios, ele não está dizendo uma pessoa, está falando todas as pessoas, tudo tenha começado. Então, sempre há um começo. E no começo, a responsabilidade é daquele que inicia. Talvez eu fique com os olhos tampados, achando que eu estou certo. E por isso acredito que não deva perdoar uma semelhante. Mas será isso mesmo? Não sei. Somente vou analisar aos olhos das leis espirituais e fazer uma reforma, como o livro falou, examinar profundamente o comportamento mediante a qualquer situação. Se todos nós fizéssemos isso, eu tenho certeza absoluta que o mundo seria e estaria melhor. A partir do momento que eu acreditasse dentro da possibilidade que não sou perfeito, não sou totalmente certo, e sou imperfeito na realidade, e muitas vezes, né, não sou nem verdadeiro. Então a gente tem que analisar os pontos com bastante análise mesmo. Mais adiante, o livro se refere, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios, a gente fala qualquer coisa, e há o perdão de coração. Vamos ver? Muitos dizem a seu aniversário, eu o perdoo. Enquanto que interiormente, isso é que vale. O que vale é o interior da pessoa, é a intenção. Não é você falar, é você viver corretamente dentro da lei. Então, a lei é dentro da pessoa. Interiormente, sentem muito prazer pelo mal que acontecer ao faltoso, pensando consigo mesmo que esse seu adversário mereceu o castigo, né? A gente acaba desejando um mal a uma outra pessoa. Outros dizem, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais na minha vida. Também bastante comum. Já o perdão, segundo Jesus, o verdadeiro perdão é aquele que nós apagamos o nosso passado. E olha uma coisa, irmão, o passado é um fio na qual nós estamos ligados, e ligado às pessoas, ao casamento, ao lado religioso, ao lado profissional. Eu nunca mais quero te ver, vai ver a pessoa assim. Eu quero me separar de você. Talvez não tenha motivo
uma justificativa para isso. Outras pessoas eu vejo muito comum. Acabou o nosso ciclo, fechou o tempo, não quero saber mais de você, isso tudo é orgulho. E outras pessoas passando informações na qual isso não é verdadeiro. Então, o verdadeiro perdão é aquele que apaga o passado. Como se apaga o passado fazendo bem, melhor dizendo, na leitura, perdoando e, melhor ainda, amando. Condições difíceis, mas são possíveis. O passado que esquece tudo aquilo que antes aconteceu. Aí vem, esse é o único que será levado em conta, porque Deus não se contenta com um perdão de mera aparência. Aí, isso é humano. O perdão, então, tem que ser de coração. E terminando a leitura, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. E o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade moral. Isso está muito relacionado ao mundo no qual nós estamos vivendo. Vamos ver, assim, bem suavemente, para a gente terminar. Bem, está escrito: esquecimento completo, difícil e absoluto, mais difícil ainda, mas há a possibilidade que Jesus está falando. Esse perdão absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Então, nós não conseguimos perdoar com toda essa grandeza por nós não sermos grandes almas. Nós não somos espíritos evoluídos. Nós não somos espíritos perfeitos. Então, não existe essa condição dentro de nós. Mas aqueles que se esforçam, aqueles que estão no caminho, encontrará esse esquecimento completo e absoluto de qualquer ofensa. Nós ainda encontraremos. No momento, acredito que não. E o rancor, muitas vezes, que a gente guarda, o rancor das pessoas, é sempre um sinal de baixeza, de coisa baixa, voltado como ele diz, baixeza é pouca evolução, inferioridade, materialidade, para baixo. E inferioridade moral. Não é moral sexual, irmão. A moralidade é um conjunto de várias alternativas que nos diz que somos um homem que temos moralidade. Não é? A gente anda pela terra, olha a reportagem, vê que tem muita coisa imoral. E olhando dentro de nós, quem sabe podemos encontrar essas paixões, essas baixezas, essas inferioridades, essas imoralidades. Então, para nós crescermos e sermos melhores, de grandes almas, nós temos que largar o mundo físico. E o mundo físico é aquele que nos prende. E lá que nos prende, às vezes, é a falta do perdão e às vezes é a falta do amor. Então nós ficamos presos, através dessa ignorância, a um mundo de baixeza, de inferioridade moral, e é esses problemas que a gente vê constantemente e que nós acabamos gostando. Se nós perguntarmos a qualquer pessoa do grupo, elas vão dizer: não, eu gosto de viver mesmo, eu gosto de viver esse mundo. Mas será que tem mundos piores ou melhores do que esse? Tem. É de acordo conforme nós pensamos. Então, nós estamos ligados a um mundo ainda de inferioridade, um mundo de maldade. E acabamos complicando a nossa vida porque nós contribuímos para que outras pessoas recebam as mesmas vibrações do não perdão. Se perdoássemos, como diz a nossa irmã Sheila falou há pouco tempo,
nós seremos perdoados. Muito bom. Boa noite a todos os irmãos. Graças a Deus, meu Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que se foi e está indo. Vamos entender a lei maior do amor e do perdão, né? As duas pilastras que nos fortalecem para a nossa subida da moralidade dentro da espiritualidade. Uma boa noite de sono tranquilo, de paz profunda. Se puder aconselhar alguém, e se alguém quiser seguir algum conselho, vamos rezar, irmãos, porque a hora e as dores sobre a terra está chegando. Então, não adianta iniciarmos brigas e discórdias, não adianta nós não perdoarmos ou esquecer as ofensas, porque nós estamos dentro de um pacote. Esse pacote está indicando que devemos comprar coisas melhores, de qualidade, de nutrição, nutrirmos de sentimentos melhores, amar e perdoar. Essa que é a lei, principalmente para quem é espírita. Deve-se fazer um esforço profundo, extraordinário sobre a sua própria essência. Essa essência vai passando, a mônada, a minha alma, o meu espírito vai passando em mundos de provas e expiações até ele se elevar entre bons sentimentos, que tenha o amor de frente, porque Deus é amor e Deus perdoa a todos os nossos pecados. Vamos nos mirar em Deus, à semelhança de Deus, e façamos, quando possível, que essas leis possam prevalecer dentro de nós e de nós para todos os nossos irmãos, amigos ou inimigos, seja eles encarnados na Terra ou desencarnados no mundo espiritual. Uma paz profunda, muita sabedoria a todos nós.